É com imensa satisfação e orgulho que hoje iniciamos mais uma atividade dentro do curso de Direito da Unipar, Unidade Toledo, com a criação dentro do canal no YouTube, Direito Unipar Toledo, do quadro Direito Essencial. E para dar o pontapé inicial, tenho o privilégio de receber um brilhante professor e advogado. Ele é doutor e mestre em Direito Processual Civil pela PUC, São Paulo. Autor de diversas obras jurídicas e membro da Comissão de Juristas nomeada pelo Senado Federal para a elaboração do anteprojeto do Código de Processo Civil. É com muito orgulho que recebemos o doutor José Miguel Garcia Medina, o professor Medina. Que honra para esta casa, professor Medina, recebê-lo. Agradecemos por ceder um espaço na sua concorrida agenda para falar com os nossos alunos. Este é o quadro Direito Essencial. E nós vamos, a partir de agora, tratar sempre de questões atuais e relevantes do universo jurídico. E o senhor é o nosso primeiro convidado. E como falamos previamente, a abordagem de hoje seria sobre a Lei 14.010 de 2020. Tendo sido publicada no último dia 12 de junho, a Lei número 14.010 de 10 de junho de 2020, que dispõe sobre o regime jurídico emergencial e transitório das relações jurídicas de direito privado no período da pandemia do coronavírus, a Covid-2019, trouxe muitas inovações sujeitas a prazo em nosso sistema, com tratamentos diversificados e tantas outras questões. Do texto aprovado pelo Poder Legislativo, na PLS 1179/2020, alguns artigos foram vedados pela Presidência da República. E, logicamente, o professor Medina, que temos de essencial a esse direito, que o senhor gostaria de analisar e comentar com a gente. Olá, Beal. Olá a todos que estão aí nos assistindo. É para mim uma grande honra, um grande privilégio estar aqui com vocês, falando aqui desse tema tão importante, tão interessante, e participando desse novo canal que vocês estão apresentando aí pela Universidade Paranaense. Você sabe, você foi meu aluno na graduação já faz algum tempo. Eu tenho muito carinho por você, por todos os colegas seus aí de Toledo, da Unipar Toledo, do campus de Toledo. Eu gosto muito da cidade de Toledo e tenho muitos amigos queridos aí, gosto muito de Toledo. Então, é uma alegria muito grande. Assim que você entrou em contato comigo, eu já fiquei muito contente. Eu falei assim, olha, vai ser uma satisfação estar ali novamente com o pessoal de Toledo. E agora, por essa contingência da Covid, a gente acabou aprendendo muita coisa que a gente não usava muito, né? Como, por exemplo, essas reuniões, essas lives, que a gente tem feito. Quase todo dia a gente tem uma live diferente para participar, para discutir, e temas tão importantes, né? Como esses que a gente está conversando hoje aqui, que é o da Lei 14.010 de 2020. Então, eu queria, em primeiríssimo lugar, agradecer a você, agradecer aos queridos amigos aí da Unipar de Toledo, pela alegria aí de me dar a oportunidade de participar deste canal novo de comunicação e mandar um abraço muito grande a todos os seus colegas e seus alunos aí, tá bom? Obrigado. Obrigado, a satisfação é nossa, professor. Bom, veja, essa lei 14.010 de 2020, o projeto, na verdade, que deu origem a essa lei, o projeto de lei, tinha um propósito bastante claro desde o início da sua tramitação, que era o de dar alguma segurança jurídica, alguma estabilidade às relações jurídicas, né? Então, se vocês observarem ali os dispositivos, entre os dispositivos que acabaram não sendo vetados, a gente vai falar dos dispositivos vetados também na sequência, né? Então, o artigo 3º, que é talvez dos mais importantes, né? Que estabelece os prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da entrada em vigor desta lei de 30 de outubro de 2020. Então, o que fica claro aqui é que para o legislador, né, poderia haver ali uma corrida ao judiciário para a cobrança de dívidas, para o propósito de evitar aí a ocorrência de prescrição e tal. Então, esses prazos, de acordo com o legislador, ficaram suspensos por esse período, ou impedidos, né, conforme o caso, o regime jurídico ali do prazo, dentro desse período da entrada em vigor da lei até o dia 30 de outubro. Com essa introdução, a gente já percebe dois pontos aqui
que merecem a nossa atenção, Bial. Primeiro é o seguinte, a Lei 14.010, ela cria um regime jurídico diferenciado. Seria, digamos assim, entre aspas, muito entre aspas, um mini Código Civil para o regime, né, para a época da Covid-19. Cria um regime de direito privado peculiar para vigorar durante apenas esse contexto da Covid. Né, um regime excepcional. Né? Esse é um primeiro ponto interessante. O outro ponto interessante que já mencionei, a finalidade do projeto de lei, e agora da Lei 14.010, né, de 2020, é de dar alguma segurança jurídica. Agora, um terceiro ponto que nós podemos perceber ao longo de todo o texto da lei, que acabou aqui sendo aprovada, está no fato de que o legislador, se por um lado é elogiável a ideia do legislador de nos dar segurança jurídica com essa Lei 14.010, né, nos dar alguma tranquilidade nesse tempo tão complicado de Covid-19, por outro lado também não deixa de revelar que o legislador foi pretensioso demais, ele se considera em alguns casos, aliás, esse aqui é um exemplo, mas a gente tem vários outros exemplos, né? O legislador se considera onisciente, digamos, capaz de prever o futuro, né? Então, por exemplo, está escrito aqui que considera-se, né, os prazos prescricionais, como para ficar no exemplo que eu acabei de mencionar, a partir da entrada em vigor desta lei até 30 de outubro de 2020. Ué, mas quer dizer que então o problema da Covid vai acabar em 30 de outubro? Será que vai ser só dia 30, né, professor? Será? Porque, veja, a gente tem duas situações aqui. Eu posso ser realista, otimista ou pessimista. Vamos imaginar que alguma coisa acontecesse e neste mês, claro que acho que isso é impossível de acontecer, mas que nesse mês a gente descobrisse a cura para a doença, que a gente descobrisse a vacina e tudo acabasse. Então, veja, 30 de outubro de 2020 seria um prazo demasiadamente longo. Mas, evidentemente, nenhum de nós, nesse momento, está sendo otimista, né? Pelo contrário, né? Mas mesmo sendo realista, dificilmente até 30 de outubro tudo estará resolvido, né? Então, veja, a gente talvez vai ter que ter aqui uma medida provisória prorrogando a vigência dessa lei, prorrogando esse prazo aqui que está na lei até 30 de outubro, né? Mas medida provisória seria inconstitucional, por exemplo, em relação às questões de processo civil que estão aqui, porque não pode ser concebida os assuntos de direito processual civil não podem ser disciplinados por medida provisória, isso é proibido pela Constituição. Então, outro exemplo interessante que está ali no artigo 15, né, da lei que foi aprovada, que o fato de, até 30 de outubro de 2020, a prisão civil por dívida alimentícia, prevista no artigo 528, etc., do CPC, deverá ser cumprida exclusivamente sobre a modalidade domiciliar. Ok, então eu não posso recolher o devedor de alimentos da prisão tradicional, chamemos assim, né, o regime carcerário tradicional. Mas isso até 30 de outubro de 2020. Né? Então, por exemplo, passado esse prazo, se o problema da Covid não estiver resolvido, e tudo indica que não vai, quer dizer que então a pessoa vai ser recolhida, o devedor de alimentos que não pagar a pensão alimentícia vai ser recolhido, né, vai ser recolhida ao regime tradicional, que não fosse o regime excepcional aqui, previsto no artigo 15 da lei, né, ele seria recolhido nessa época aqui, a prisão domiciliar. Agora, esse prazo não pode ser prorrogado por medida provisória, porque é um assunto de direito processual civil, né? Então, realmente, veja, o propósito da lei é muito interessante, é muito importante. Eu acho que o legislador, nesse ponto, ele é digno de elogios, né? O propósito, a intenção do legislador, mas é evidentemente algo de difícil resolução. Veja, Bial, eu dei aula para a sua turma, provavelmente em 1997 ou 1998, talvez, por ali. 1998, professor. 1998, esses dias atrás. 1998. Naquela época, a gente já vivia uma situação em que a sociedade já era extremamente complexa e as coisas já mudavam muito rapidamente, ok? Mas, naquela época, por exemplo, nós ainda estávamos começando a ver o surgimento dos telefones celulares. Lembra disso?
Sim. E o telefone celular era um aparelho que a gente usava para telefonar, né? Hoje a gente usa o smartphone para quase tudo, inclusive para telefonar, e de vez em quando para telefonar, porque a gente faz de tudo com esse aparelho, acessa a internet, faz conversas como essa que a gente está tendo aqui, que é possível pelo smartphone também, né? Então, veja, as coisas mudaram totalmente de lá para cá. Se isso era assim naquela época que a gente se conheceu, imagina como se tornou nos últimos 20 anos, e imagina, 20 anos? Por aí. Imagina agora, nessa época da Covid-19, que o mundo virou de cabeça para baixo, né? Então, aproveitando já esse gancho da complexidade das situações, das relações jurídicas, e até porque eu sei que a gente tem um limite de tempo, eu vou mencionar aqui dois vetos, dois dos vetos, né? O dos artigos 6º e 7º. Tem um outro veto interessante. Mais importantes também, né, que nós temos quanto ao veto, né, para abordar, né, professor? Eu tenho a impressão, claro que o assunto é bastante polêmico, há várias opiniões diferentes a respeito do tema, mas a minha opinião, como advogado, inclusive, vendo as coisas acontecendo no dia a dia, é que desses dispositivos importantes, 3 me chamaram mais atenção e os 3 foram vetados. Os artigos 6º e 7º, né, e o artigo 9º. Começar pelo último desses 3. O artigo 9º é aquele que estabelecia o seguinte: não se considerar liminar para a desocupação do imóvel urbano em ações de despejo, não em quaisquer ações de despejo, mas nos casos aqui referidos na lei, né, quando os fundamentos da ação de despejo fosse um desses aqui mencionados agora a Lei 14.010. Mas esse artigo 9º acabou sendo vetado. Então, veja, o propósito do legislador aqui, evidentemente, era proteger a moradia, né? E estabelecendo que, nos casos aqui referidos, né, ações de despejo ajuizadas entre 20 de março de 2020 e 30 de outubro de 2020 não teriam liminar. Se a ação tramitasse muito rapidamente, a sentença julgasse procedente o pedido, daí poderia haver o despejo. Né? Em tese, em locais em que as ações tramitem super rapidamente, isso poderia vir a acontecer. Mas liminares não seriam admissíveis nesse caso. Uma outra pessoa, eu vi, arguindo a inconstitucionalidade desse dispositivo, porque violaria o direito a uma tutela de urgência, etc. e tal, que teria fundamento constitucional, mas isso era a minoria. A maior parte daqueles que eu vi comentando esse dispositivo diziam que ele era plenamente justificável por causa da proteção à moradia, proteção ao locatário nesse momento bem peculiar. Vejam, acabou sendo vetado, né? Esse é um dispositivo que acabou sendo vetado. Mas esse dispositivo, apesar de vetado, e enquanto nós tínhamos apenas o projeto de lei, Bial, ele já era usado em vários julgados de tribunais como fundamento para suspender liminares de ações de despejo que vinham sendo concedidas. Né? Por quê? Porque em muitas situações, os locatários pararam de pagar os aluguéis, alguns deles justificadamente, outros deles aproveitando a onda, né? Porque, veja, uma coisa que é importante, nós estamos aqui, eu estou aqui gravando da minha casa em Maringá, eu resido no interior do Paraná, e você também, Toledo, interior do Paraná. Nós estamos atravessando essa crise de uma maneira diferente, por exemplo, do que as pessoas que residem na Grande São Paulo ou na Grande Rio de Janeiro, né? Das pessoas que vivem enfim, muita gente gosta de dizer que estamos no mesmo barco. Eu digo que não, a gente está passando pela mesma tempestade, mas cada um com um barco diferente. Justamente, com certeza. Isso vale. Tem gente que está se aproveitando da crise e tem gente que está sofrendo muito na crise. Né? Empresas sofrendo muito na crise. Agora, outras empresas não estão tendo tanta dificuldade assim. Então, eu não posso comparar a situação em que se encontra o pequeno produtor de hortaliças que fornece a uma rede de supermercados e a própria rede de supermercados. Porque a rede de supermercados foi considerada, eu acho que em todo lugar do Brasil, como serviço essencial. Eles não pararam de trabalhar, pelo contrário, eu vi locais que estão contratando, né? Então, sem dúvida alguma, esse é um segmento da economia que não experimentou crise.
Agora, eu não posso dizer a mesma coisa do pequeno agricultor que vai vender produtos na feira para viver, né? Então, tem situações e situações, né? Então, agora voltando ao artigo 9º, se por um lado eu posso dizer, né, que algumas pessoas realmente deveriam ser protegidas nas ações de despejo, por outro lado, a gente viu também que algumas pessoas se aproveitaram da crise. Ou seja, aquela pessoa, em sua situação pessoal, não está em crise, embora o seu entorno esteja em crise, né? Algo parecido, e aí vem também dois dispositivos que acabaram sendo vetados, que, a meu ver, também estão aí no miolo, na essência do então projeto de lei, e agora da lei que acabou sendo, nesse caso, que esses dispositivos acabaram não sendo aprovados, né, foram vetados pela Presidência da República, são aqueles que restringiam os efeitos da Covid para, por exemplo, a resolução do contrato ou revisão do contrato por onerosidade excessiva. O artigo 7º, né, da lei, ou do projeto, melhor, o artigo 7º foi vetado. Sim. O artigo 6º tem mais ou menos a mesma índole, embora se refira a um assunto ligeiramente diferente, né? Mas o artigo 7º estabelecia o seguinte: não se consideram fatos imprevisíveis para os fins exclusivos do artigo 317, 478, etc., do Código Civil, o aumento da inflação, variação cambial, desvalorização ou substituição do padrão monetário. Veja, mais uma vez, digno de elogios o propósito do legislador aqui, mas, por outro lado, o legislador ele teve aqui a pretensão de resolver todos os problemas da mesma maneira, né? Então, eu não posso dizer, por exemplo, que vão sofrer da mesma maneira todos os contratos, certo? Vão sofrer consequências aí da Covid, todos os contratos do mesmo modo. Então, eu tenho contratos de empréstimos bancários relacionados a determinados segmentos empresariais que não são afetados. O fato de ter havido a Covid não é licença para os devedores deixarem de pagar as suas dívidas, por exemplo, né? Como, inclusive, se chegou a cogitar alguns projetos de lei, criar uma espécie de moratória geral, ninguém paga nada por 6 meses, né? Imagina um absurdo, ninguém paga nenhuma dívida por 6 meses, né? Então, isso evidentemente não pode acontecer. A mesma coisa, eu não posso... Por exemplo, o segmento do turismo está sendo afetado de uma maneira diferente. Então, muito pesado. Eu não posso dizer, por exemplo, que a rede hoteleira do Nordeste, que esperava ali para os meses de junho, julho, agosto, né, que era a alta temporada, porque são férias no país inteiro e muita gente vai para aproveitar o sol no verão nas praias do Nordeste, por exemplo, né? É claro que eles não vão ter o mesmo movimento que eles teriam antes, ou que eles esperavam ter antes da Covid. E voltando àquele outro exemplo que eu mencionei há pouco, que é um dos melhores exemplos, a rede dos supermercados, a rede de farmácia, né? Imagina, você acha que as redes de farmácia sofreram com a crise da Covid? Claro que não, né? De forma alguma. Mercado e farmácia não pararam de lucrar, é verdade. Pelo contrário, né? Então, vejam, o legislador aqui, nesses artigos 6º e 7º, se por um lado o propósito foi elogioso, por outro, digno de elogios, por outro, me parece que falhavam diante disso, né? Então, a Covid, e eu tenho a impressão de que nós, como advogados, como professores, inclusive, que você e eu somos, a gente tem que deixar bem claro o seguinte: olha, a Covid é grave, gravíssima, né? Me parece que, por exemplo, os nossos governos demoraram muito para atuar, para socorrer pessoas menos favorecidas, empresas que estão passando desde o início por muita dificuldade. Mas, por outro lado, a gente tem que tomar muito cuidado com os ativismos, né? Ativismos legislativos, porque quando a gente fala de ativismo, a gente pensa muito em ativismo do judiciário, mas ativismos legislativos também, porque às vezes o legislador ele quer criar soluções normativas que, ao invés de resolver problemas, acabam criando muitos outros problemas, né? Esse me parece que é o caso, se não de todos os dispositivos da Lei 14.010, mas de alguns deles. Agora, quanto aos dispositivos vetados, Bial, a gente vai ter que aguardar, porque a mensagem de veto foi enviada ao Congresso Nacional. Agora a gente vai ter que aguardar para verificar se o Congresso Nacional vai manter ou derrubar os vetos, né? Verdade. O legislador ele tem que atuar de uma forma bem
mais adequada para que a engrenagem ela funcione de fato, né, em harmonia. Professor Medina, seriam essas as considerações, me parecem importantes para acerca do tema? Alguma complementação a mais ou seria isso mesmo? Bom, Bial, veja, em primeiro lugar, eu queria mais uma vez agradecer a você a oportunidade de estar aqui conversando contigo e com nossos amigos aí que estão nos assistindo. Esse é um assunto extremamente interessante. A minha formação inicial é de direito civil. Eu acho que eu te dei aula de processo civil, não foi? Processo civil. Eu entrei no meu mestrado em 95 em direito civil. Depois eu migrei para o direito processual civil. E quando eu fui fazer meu doutorado, eu comecei a me interessar mais em estudos de direito constitucional, né? Então, eu gosto muito desses assuntos, me coloco à sua disposição, à disposição dos seus colegas aí de Toledo, professores, advogados, da comunidade jurídica como um todo, e também dos seus alunos, para a gente voltar a conversar aqui, ou basta digitar meu nome aí na internet, que o pessoal vai me achar aí no Twitter, no Facebook, no Instagram. Com extrema facilidade, né? Encontra um professor facilmente. Facilmente, né? Eu posso não responder rápido, mas eu respondo. Tá bom? Estou à disposição de vocês. Mais uma vez, obrigado. Que ótimo, professor. Que bom poder contar contigo com essa possibilidade de parceria. Professor Medina, nossos agradecimentos por esses momentos de aprendizado. Que estreia de gala essa do nosso quadro. E essas, então, foram algumas linhas essenciais do direito pelo professor Medina ao nosso quadro Direito Essencial. Nossa conversa estará disponível em breve no canal do YouTube Direito Unipar Toledo. Então faça sua inscrição e venha estudar, aprender, se atualizar na vastidão de temas e assuntos do mundo jurídico, pois o conhecimento, ele não pode parar. Até o nosso próximo encontro. Um abraço, Valeu. professor Medina. Abraço, obrigado.